Será que você sabe mesmo como ser cristão? Nesse vídeo, nós vamos resumir e interpretar o livro Como Ser Cristão, do C.S. Lewis, para descobrir juntos algumas diretrizes para as nossas vidas, de acordo com a palavra, na interpretação do C.S. Lewis, de como que nós podemos ser cristãos aqui em vida e como que deve ser a nossa conduta, crentes e tementes a Deus. C.S. Lewis, ele reuniu nesse livro uma série de capítulos. Não foi C.S. Lewis que editou, mas falaremos assim como forma de linguagem, não é? Dentro desse livro tem algumas diretrizes, como capítulos pautados em pensamentos, em tópicos da vida cristã que nós poderíamos seguir, que nós poderíamos entender melhor como lidar com a nossa própria vida. O primeiro capítulo chama-se Pondo a Salvação em Prática. C.S. Lewis ele tem um pensamento de que nós não devemos encarar a questão sobre Deus como se Deus fosse um mero examinador, como se nós passássemos por essa vida e fizéssemos ações e essas ações gerassem uma lista que fosse julgada no final por um examinador. Nós seremos julgados, mas não como forma de exame, não como forma de certo e errado, não como forma de passar por isso meramente como uma listinha de tarefas. Na página 12, inclusive, C.S. Lewis cita o seguinte, são as primeiras palavras do capítulo, na verdade. Ele diz: o que importa para Deus não são nossas ações propriamente ditas. O que importa para Ele é que sejamos criaturas possuidoras de certo tipo ou qualidade, criaturas relacionadas a Ele de certa forma. O que ele está querendo nos dizer aqui é que o nosso entendimento sobre a relação de vida cristã e de vida com Deus deve ser levado ao relacionamento com Ele e não necessariamente por fazer um check de ações. Essa descoberta de quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus está melhorando, de quando nós entendemos que as nossas ações para com Deus estão melhorando, ela não aparece todo dia. Ninguém olha para hoje à tarde e diz: nossa, eu amadureci hoje à tarde, aconteceu certa situação. Isso é um processo que leva tempo e, a partir de um tempo, chega-se uma hora onde a gente se dá conta, olha para trás depois de um tempo mesmo e vê que amadureceu e vê que o nosso relacionamento com Deus aconteceu de certa forma. Nós somente percebemos isso quando tudo isso passou. E nós temos como perceber um sinal. Nós temos como perceber um grande sinal no nosso relacionamento com Deus quando nós percebemos o seguinte. Na página 14, C.S. Lewis cita o seguinte: é a mudança da confiança em nossos próprios esforços para o estado em que desistimos de fazer coisas por esforço próprio e deixamos tudo por conta de Deus. Ele cita que quando nós entendemos a nossa salvação, entendemos aonde ela está, e entendemos que nós deixamos de fazer as coisas por nós e que agora Deus toma conta de tudo, ou seja, não é tudo pelo nosso braço, esse é o sinal de amadurecimento. Entregar tudo para Cristo não é abrir mão de tentar. É você entender que a tentativa já é um caminho e que Ele já está nos salvando a partir dele. E que nós, colocando ações em práticas, tendo relacionamento com Ele, entendendo que Ele já está fazendo e que a salvação já é vinda por Ele, aí sim nós estamos tendo relacionamento com Deus. E é isso que vai colocar a salvação em prática. A fé, ela precisa de boas ações e as boas ações precisam de fé para entender que elas são um meio. Se nós colocarmos tudo isso nessa visão de relacionamento, fazer enquanto Deus age, a nossa salvação está sendo colocada em prática hoje, todos os dias, para que cheguemos ao final e consumemos de fato essa salvação na nossa vida. E aí, no segundo capítulo, C.S. Lewis, na minha opinião, continua esta opinião. Ele continua este pensamento com um capítulo chamado Preocupando-nos mais do que com a salvação de almas, ou seja, preocupando muito mais do que a salvação da nossa, para além daquelas ações que nós devemos fazer. C.S. Lewis cita o seguinte, quando ele escreve a maioria de seus pensamentos, ele estava em um mundo em guerra, ele estava na época da guerra, e C.S. Lewis está ali com todo esse contexto de vida colocando vários exemplos. Então, você vai ver vários exemplos sendo ditos sobre a guerra durante este resumo, no livro há vários dele, entendendo que a guerra que nós estamos falando é literal, é física mesmo, país contra país, homem contra homem, arma contra arma. C.S. Lewis diz que nem a vida na igreja
e nem a guerra tirará a nossa vida humana. Ou seja, não importa aquilo que nós estamos fazendo, nós ainda somos uma vida humana. Nós ainda somos pessoas normais, vivendo normalmente. Inclusive ele cita, e aí óbvio que para nós isso é muito natural, de que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter uma vida normal e realizar tarefas, ou seja, ter uma vida comum de pessoas comuns, de homens comuns, de mulheres comuns, de pais, mães comuns. Porque tudo isso é necessário, tudo isso é normal. E o apóstolo Paulo já nos alertou, inclusive. E isso, todas essas nossas funções, todas essas nossas coisas normais, além de nos preocupar com a salvação de almas, ou seja, além de preocupar em pregar o evangelho, além de nos preocupar em falar de Cristo, além de apresentar Cristo a pessoas para que elas aceitem Cristo também, entendendo que essas tarefas nos são normais e que o apóstolo Paulo já nos avisou, isso nos dá uma intenção muito grande. Isso nos dá o pensamento de que nós temos uma função, de que as nossas atividades têm uma função, de que o fato de que eu estou aqui neste momento parado em frente a um computador, em frente a uma câmera com microfone, gravando um vídeo para uma plataforma de vídeo chamada YouTube, ele também me dá o entendimento de que isso é uma tarefa, mas ao mesmo tempo isso é uma função. Por quê? Porque se nós somos parte de um corpo, se nós somos parte do corpo de Cristo, se nós somos a igreja, toda parte do corpo tem que funcionar. Se nós somos feitos por Ele para uma vida com Ele, nós devemos fazer todas essas tarefas, porque o nosso entendimento de realizar tarefas é para sermos funcionais, é para sermos úteis, é para sermos importantes e fazermos alguma coisa com tarefas, com braços, com corpos reais para o bem de Cristo. Então, quando C.S. Lewis fala, nós devemos nos preocupar mais do que a salvação da alma, ou seja, eu devo acordar e orar até o momento de dormir e depois dormir de novo para descansar e conseguir orar mais? Não. Ele diz que essa não é a nossa função. Ele diz que a nossa função é sermos funcionais e não que nós devemos deixar outras coisas em primeiro lugar. A parte principal é viver para Cristo, orar, jejuar, entender a palavra, mas que se nós fizermos isso e formos funcionais, nos preocuparmos com coisas além da salvação de almas, nós também estamos usando os nossos corpos, os nossos dons, os nossos talentos para glorificar a Cristo dessa forma. Portanto, nós devemos sim nos preocupar além da salvação de alma, da nossa e dos outros. E aí, falando em outros, nós vamos para o próximo capítulo, chamado O Perigo de Apontar Falhas nos Outros. Neste momento, eu não sei em que momento do dia você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que neste momento tem alguém que está dificultando a sua vida. Pode ser um cônjuge, pode ser filhos, pode ser sogro, sogra, um chefe do trabalho, um vizinho, um colega, alguém até dentro da igreja. Nós sempre temos pessoas que estão dificultando a nossa vida. Dificultando como? Fazendo coisas que nós não acreditamos ou que nós não gostaríamos que elas fizessem. Por quê? Porque elas têm aquilo que nós chamamos de defeitos. São características das outras pessoas ao qual nós não acreditamos estar certo. O que acontece é que, na maioria das vezes, você sabe que conversar não vai ter efeito nenhum. Que você chegar para essa pessoa e falar, ela jamais vai reconhecer que aquilo é diferente, que é um defeito, e talvez não seja mesmo, talvez seja a sua cabeça dizendo que é um defeito, e ela não tem. E aí nós vamos ficar naquela de, olha, o coleguinha ou a coleguinha, aquela pessoa faz algo que atrapalha a minha vida, aquilo é uma falha dele. E aí, C.S. Lewis, com todo esse pensamento, ele dá a nós o entendimento de que é o seguinte: isso é um pequeno vislumbre, uma pequena visão de como deve ser a visão de Deus conosco. Você já pensou que Deus, ele enxerga em nós todas as nossas falhas com uma diferença? Deus sabe exatamente o que é falha e o que não é. Deus é justo, Deus é perfeito. Então, quando ele olha para nós, não é a nossa visão olhando para o coleguinha e dizendo que o coleguinha está errado. Deus, quando olha para nós, ele sabe que aquilo é um defeito. E ele sabe que nós temos este erro, este pecado. E mesmo assim, ele convive conosco. Mesmo assim, mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo da realidade, ele ainda convive conosco. Deus pode nos mudar? É claro que sim. Apenas por um
estalar de dedos, por um piscar de olhos, nós seríamos mudados completamente. Nós poderíamos ser transformados em outra pessoa até fisicamente, se Deus quisesse. Ele faz isso? Não. A não ser quando você peça. A não ser quando você entrega a Ele esse controle e peça para ser mudado. E o principal de tudo, Deus vê tudo aquilo que nós fizemos e que inclusive falhou planos de alguém. Deus vê os nossos defeitos e vê quando nós agimos com o nosso defeito, e Ele vê quando esse defeito nosso o atrapalha de verdade, quando ele dificulta de verdade o caminho de outra pessoa. Deus, ele vê o caráter de todos nós, e nós vemos o de todos, menos o nosso próprio. O que esse capítulo todo está querendo dizer? O perigo de apontar falha nos outros demonstra muito mais o nosso erro em não termos perdão, em não termos amor pelo próximo, em não termos amor pelo próprio Deus que faz isso por nós, e estamos apontando falhas nos outros, sem querer perdoá-los, sem querer entendê-los, sem querer compreender que eles também têm uma vida, uma opinião e uma bagagem, uma história, que eles também têm questões que passaram a vida inteira e de que agora estão lutando para melhorar sobre elas. Se nós olhamos para as pessoas e só apontamos falha, sem lembrar que Deus também está dentro de nós e sabe das nossas, nós estamos deixando de perdoar outra pessoa. E Deus fala que nós seremos perdoados de acordo com que nós perdoaremos outras pessoas também. Portanto, o perigo de olhar as falhas dos outros é não reconhecer a nossa própria. E não reconhecer a nossa própria, nós deixamos o perdão de lado. Se nós queremos uma segunda vinda para nos levar amanhã, esse seria um grande ponto a se pensar hoje. O próximo capítulo, inclusive, chamado Vivendo Hoje na Expectativa do Segundo Amanhã, tem uma citação na página 44 que vai linkar bastante com isso, com esse capítulo anterior e com tudo isso que nós estamos falando. Na página 45, na verdade. Diz o seguinte: o ensinamento do Senhor sobre o assunto, ou seja, sobre a segunda vinda, consiste claramente em 3 proposições, ou seja, 3 pilares, 3 questões. 1, que ele certamente retornaria. 2, que não podemos descobrir quando. E 3, e que, portanto, devemos estar sempre prontos para ele. Ou seja, sim, ele vai vir, nós não sabemos quando, nós precisamos estar prontos para isso, já que a gente não sabe quando e acredita que ele vai vir. Se nós não conseguimos olhar as falhas das pessoas, ou pelo menos o que a gente acha que é falha das pessoas, e perdoar para que possamos ser perdoados também, entendendo que Jesus vai voltar e que a gente não sabe a hora, por que a gente ainda carrega esse erro? E se Jesus voltar agora, antes de eu terminar esse vídeo? E se Jesus voltar agora, antes de você assistir esse vídeo? Onde está o seu perdão em apontar as falhas das pessoas? Por que você não perdoou para que seja perdoado também? Entendendo que Jesus pode voltar neste segundo. Vivendo hoje na expectativa de amanhã, fala que nós devemos cumprir todas as premissas de Deus, todas as instruções de Deus, em todos os momentos, em todos os dias e em todas as situações. Afinal, se a gente sabe que ele vai vir e não sabe a que hora é, nós temos que estar prontos 24 horas por dia. Esse é o nosso entendimento de como ser cristão. Esse é o nosso entendimento de viver na expectativa da vinda de amanhã. Tem uma frase que C.S. Lewis até cita muito, ele fala que é uma frase de Donne. Eu não entendi quem é Donne, eu não consegui achar quem que é Donne. Mas a frase diz o seguinte: e se a presente, ou seja, agora, e se a presente fosse a última noite do mundo? O que você estaria fazendo? O que você estaria agindo hoje? Você estaria pronto para Jesus voltar? Sim, nós contaremos com a misericórdia dele em todos os momentos, mas qual é a sua parte feita? Você está sendo cristão neste momento, neste segundo que você está assistindo esse vídeo? É um pensamento muito importante, é um pensamento vital para que nós sejamos cristãos. O nome deste livro é isso. E falando sobre perdão, o próximo capítulo já fala sobre ele, chamado Perdão como Prática Necessária. Na página 54, C.S. Lewis cita o seguinte: cremos que Deus perdoa os nossos pecados, mas também que ele não o fará a não ser que nós perdoemos os pecados de outras pessoas contra nós. Aqui sobre o perdão, C.S. Lewis tem um pensamento muito importante
Eu nunca tinha pensado sobre essa forma, eu nunca tinha visualizado sobre essa forma, e foi algo que mexeu bastante comigo. C.S. Lewis fala o seguinte: quando nós pedimos perdão para Deus, será que nós estamos assumindo a nossa culpa e pedindo perdão, ou nós estamos apenas dando uma desculpa? Será que nós apresentamos para Deus o nosso pedido de perdão, sempre com aquele, poxa Deus, eu irei, mas sabe o que é? É que eu não tinha comido, eu estava muito nervoso, o Senhor me perdoa? Será que nós estamos pedindo perdão para Deus, no sentido de assumir a culpa e falar, não importa o que aconteceu, eu irei e eu errei? A minha ira estava errada, o Senhor me perdoa por tudo que é mais sagrado. O Senhor me perdoa porque eu errei e ponto final. Ou será que a gente está dando desculpa para Deus? A gente só está falando para Ele, Senhor, é que eu estava de jejum 24 horas e aí, poxa, eu falei mal com a minha esposa. Eu falei bravo com ela, o Senhor me perdoa? O que nós devemos pensar? Como que a gente tira esse pensamento de nós? Existem 2 remédios para tirar esse pensamento de nós, né? O C.S. Lewis cita remédios. Número 1, a gente tem que pensar que Deus sabe todas as desculpas. Deus, neste momento, sabe tudo que você está pensando. Deus sabe tudo que você está interpretando sobre esse vídeo. Deus sabe as impressões que você está tendo sobre mim neste momento. Porque Ele sabe de tudo, todas as desculpas, todos os pensamentos, todas as questões. Não há desculpa para Deus. Quando você faz um pedido de perdão dando desculpas, você está tentando enganar a Deus, em primeiro lugar, enganar a si mesmo, e nenhum dos dois vai funcionar. E em segundo, a gente precisa entender como um remédio para tirar esse nosso problema de apresentar perdão a Deus de forma sempre com desculpas, é que o perdão ele deve ser verdadeiro, o perdão ele deve ser real. O perdão ele deve ser sempre compreendido de forma literal. E o problema disso tudo é que quando a gente trata as outras pessoas, a gente sempre faz o mesmo. E quando a gente vai perdoar outras pessoas, a gente sempre faz o mesmo. A gente sempre perdoa, mas com aquela desculpa de mas também, né, eu tenho que perdoar. Mas também, tá bom, perdoa, vai pra lá e eu não quero saber disso mais. Será que o nosso perdão também está sendo verdadeiro com as outras pessoas? Será que a gente está tendo o perdão verdadeiro com elas para que Cristo tenha misericórdia e nos seja como um intercessor a Deus para dizer pelo nosso perdão também? É isso que C.S. Lewis fala de perdão como prática necessária. E na página 59, ele ainda diz um próximo pensamento tão importante para a nossa vida, tão importante para o nosso dia a dia, que é o seguinte: talvez não seja difícil perdoar uma única e grande ofensa. Ou seja, uma única grande situação talvez não seja difícil de perdoar. Aconteceu algo pontual, eu vou lá e perdoo. Mas como perdoar e continuar perdoando a sogra mandona, o marido intimidador, a esposa irritante, a filha egoísta, o filho enganador, as provocações incessantes da vida diária? E C.S. Lewis fecha esse capítulo aqui, é praticamente uma das últimas frases. Ele fecha esse capítulo e diz, olha, além de pensar no perdão sem desculpas, além de pensar que nós precisamos perdoar para sermos perdoados, além de pensar que nós precisamos perdoar os outros de forma verdadeira, nós ainda temos que pensar o seguinte: será que nós perdoamos somente aquelas situações pontuais? Ou será que todos os dias, caso a sua esposa faça algo que você não goste, caso o seu esposo faça algo que você não goste, você também vai perdoar verdadeiramente? E amanhã você vai perdoar verdadeiramente de novo? E depois do almoço você vai perdoar verdadeiramente de novo? Será que é assim que nós lidamos com o perdão? Será que é assim que nós lidamos com o perdão da forma certa? O perdão como prática necessária? Isso é um grande ponto. Por quê? Porque perdoar dói. Perdoar é um grande ato, é um grande esforço, é uma grande e profunda ação que nós devemos fazer, ao qual é muito difícil. No capítulo seguinte, inclusive, chamado Negar e Amar a Si Mesmo, C.S. Lewis fala que a abnegação é o centro da ética cristã, ou seja, negar a si mesmo é o centro da ética cristã. E por que nós precisamos negar a nós mesmos e ao mesmo tempo amar a nós mesmos, não é? Negar e amar a nós mesmos. Porque nós sabemos o quanto que nós temos de errado conosco e o quanto nós temos dificuldade em negar a nós mesmos, porque é tudo muito difícil. E quando nós pensamos que a própria Bíblia fala que nós devemos amar os outros a nós mesmos, como que a gente fica com essa dualidade entre negar aquilo que eu tenho, negar aquilo que eu faço porque eu sou errado, mas ao mesmo tempo eu tenho que amar aos outros como eu amo a mim mesmo?
Como que a gente nega algo que a gente não gosta e ao mesmo tempo você ama tanto aquilo a ponto de amar outra pessoa igualmente? Parece algo muito paralelo, mas C.S. Lewis vem nos dizer que negar a nós mesmos é um exercício de humildade, é um exercício de entender as nossas falhas, compreender os nossos erros e negar aquilo que nós queremos, porque nem sempre é o melhor. E que isso, o ato de nos negar, o ato de deixarmos escondido aquilo que nós queremos, é um ato de amor conosco tão grande que nós devemos fazer isso por outras pessoas também. Nós devemos, portanto, negar a nós como uma medida disciplinar, digamos assim, medida de amor conosco, negar a nós mesmos, entendendo que nós não somos o principal, porque isso é uma forma de nos amar, porque nós temos que amar ao outro assim como nos amamos. Parece um paralelo muito grande, mas quando nós vemos pela ótica de sermos responsáveis com nós mesmos, entendemos que isso aparentemente se resolve. E aí, no próximo capítulo, chamado Dúvidas e o Dom da Fé, C.S. Lewis até dá mais um passo neste pensamento e ele fala sobre como as dúvidas e o dom da fé, eles são flutuantes. Eu ia falar oscilantes, mas eu não sei se existe essa palavra. Como eles são flutuantes, ou seja, as situações atuais sempre colocam a nossa fé para cima ou para baixo. Naquele tempo, como C.S. Lewis estava em guerra, ele dá um exemplo e diz o seguinte: até na própria guerra nós acreditamos nela em relação ao que está acontecendo no momento. Se nós temos uma notícia ruim, nós consideramos a guerra ruim, mas se a notícia do rádio diz que nós vencemos um território, nós ficamos até felizes com a guerra, porque a guerra está avançando e nós estamos contentes com ela. Essa flutuação de vida, de situações, de ambientes, de pessoas, de fases, ela oscila a nossa fé. E ela oscila ainda mais quando nós temos situações que parecem improváveis. Quando nós estamos de frente a situações improváveis, de acordo com o nosso entendimento, e essa fé ela oscila. Por que ela oscila? Porque é também um ato de negar o nosso pensamento, o capítulo anterior, negar a nossa própria opinião e ter um ato de amor. Qual é o ato de amor? Manter a fé da forma com que ela deve ser. C.S. Lewis coloca em 2 capítulos separados um pensamento muito complementar e que nos dá uma visão muito clara do que é a fé, negando o nosso racional, para que nós sejamos pessoas de fé, para que nós amemos a nós sendo assim e que possamos amar ao outro. E aí, ele continua em um próximo capítulo com algo muito profundo e muito complexo, que se chama Encantos e Desafios da Vida Familiar. Ele começa esse capítulo com a história de um pregador que estava pregando ali naquele dia sobre as bênçãos da família e como a família é maravilhosa na vida de um homem. O fato é que naquele mesmo dia, C.S. Lewis tinha almoçado com esse pregador na casa dele. E o que ele viu foi uma cena de total caos. A esposa sem muita felicidade, digamos assim. O filho tentando ganhar atenção e discutir com a mãe. O pai autoritário, não falava com nenhum. A filha tentando ser ouvida, ser vista e ninguém dando bola para ela. Naquele mesmo momento que o pregador falava sobre as bênçãos da família, ele mesmo não estava tendo um dia muito fácil, que aparentemente não era só um dia, era corriqueiro. C.S. Lewis não julga essa questão do pregador, colocando ele como mentiroso. Inclusive, ele até defende e diz que nós não podemos visualizar as ações do pregador com aquilo que ele prega, porque a ação do pregador, de fato, as ações que ele faz no dia a dia são do homem e a pregação é sobre a palavra. Mas, continuando, não é este o ponto principal do capítulo. O ponto principal do capítulo é que a vida familiar, na verdade, nós temos que pregar e falar sobre isso. Que a vida familiar ela é difícil e ela tem as próprias tentações e corrupções. Por que ela tem tentações e corrupções? Ora, a vida familiar é a nossa vida particular. Nós estamos ali sentados a uma mesa, por exemplo, com a nossa esposa ou com o nosso esposo, aquela pessoa com quem nós decidimos casar e passar a vida juntos. Nós estamos com filho ou filhos dentro da mesa, se não tiver somente o cônjuge. E, portanto, aquele é o nosso ambiente. E no nosso ambiente, ele foi feito para sermos quem somos. Naquele ambiente, nós temos a liberdade, nós temos a característica de sermos de fato quem nós somos.
Ali nós estamos aonde nós somos criados, primeiramente, naturalmente. Então, nós podemos ser quem nós somos. Compreendendo isso, nós vemos dentro de casa a faceta das pessoas que é real, a faceta de verdade daquela pessoa, de como ela é e não como ela se comporta, que são duas coisas diferentes. O que nós precisamos resumir de tudo isso, que nós precisamos visualizar de tudo isso, é que mesmo com as tentações e corrupções dentro da família, mesmo com todo o ambiente difícil da família, nós ainda assim devemos falar sobre como tudo isso é, acima de tudo, trabalhar para que nós tenhamos uma vida digna, mesmo que isso seja difícil, mesmo que seja uma ação que precisa de um amor imenso para construir uma família, e que esse desafio da vida familiar, nós trabalhamos com pessoas que são da sua forma real, ela é a dignidade, porque Deus colocou como primeiro ministério a nossa família. E se nós estamos ali compreendendo e dando mais trabalho para ter uma vida digna e construída dentro do primeiro ministério, todos os outros acontecerão também. O próximo capítulo, C.S. Lewis chama de Como Difundir a Vida Cristã Interior. Ou seja, como que a gente pega todo esse pensamento da vida cristã e realmente internaliza ele conosco e realmente coloca ele para nós. E aí ele começa o capítulo, logo na primeira frase, ele tem uma citação que diz o seguinte: em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu, e a nova vida que começa com ele deve ser posta dentro de nós. Ora, lembre-se de como adquirimos nossa forma de vida velha e comum. C.S. Lewis está nos lembrando como que a gente era e como que a gente deve difundir, ou seja, aquela percepção de vida, aquele formato de vida em nós. Ao começar, nós temos que entender uma coisa, né? Que Cristo coloca a vida em nós, Cristo habita em nós por conta de 3 questões: o batismo, a fé e a Santa Ceia. C.S. Lewis traz esse pensamento na página 85 e ele fala que há 3 coisas que infundiram a vida de Cristo em nós: batismo, fé e Santa Ceia. A questão é que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente porque somente ter a Cristo dentro de nós, somente ter o Espírito Santo agindo sobre nós, ele não é o suficiente. Ele ainda tem as suas falhas, ele ainda, mesmo que modificado, mesmo ainda tendo uma vida nova, nós ainda temos uma raiz que lá atrás veio conosco e de que ela ainda não sumiu. Ele foi perdoado, mas ele não sumiu. E mesmo perdoado, ele ainda está em nós. Ou seja, é como se eu desligasse esse celular e esse celular estivesse inativo, mas ele ainda está no meu bolso. Quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que estar em Cristo é entender que Cristo opera por meio de nós, que nós ainda seremos salvos, ainda estaremos em um outro lugar onde nada disso acontecerá, mas aqui, em vida, Cristo está em nós e ele opera por meio de nós. Nós somos um membro do corpo de Cristo e que ele nos usa como membro do seu corpo, ele usa para o que ele precisar. A salvação ela só existe por meio de Cristo. Por quê? Porque Cristo deu essa oportunidade de termos ele habitando em nós. O perdão dos nossos pecados foi colocado. Ele age por meio de nós para o teu bem do próprio corpo. E Deus nos dá essa opção porque ele quer nos dar uma chance de estar com ele. Ele dá uma chance de que nós possamos escolher, de fato, ter uma vida com Cristo e que nós tenhamos essa chance de abrir espaço para que Cristo haja dentro de nós. É uma opção, é uma escolha, mas acima de tudo é uma escolha que deve ser permanente, é uma escolha que deve ser declarada oficialmente, que ela deve continuar do começo ao fim. E aí C.S. Lewis até tem um adendo no próximo capítulo, que o capítulo que se chama O Significado da Declaração Viver é Cristo, que ele cita que nós temos 3 tipos de pessoas. Uma são aquelas pessoas que vivem para o próprio prazer, outras que são aquelas que vivem para reconhecer algo além, ou seja, elas vivem e reconhecem, não, você acredita em Deus? Acredito,
Mas você está lá na igreja? Não, eu acredito que Deus está agindo aí, tudo, eu estou seguindo a minha vida. E o terceiro tipo é aquelas que entendem que o viver é Cristo, ou seja, aquelas que entregaram as suas próprias visões, as suas próprias opiniões e tudo isso deixaram de lado porque elas entendem que o viver é Cristo. E o que significa que esse viver é Cristo? O preço de viver o que Cristo quer na nossa vida, o preço que nós pagamos para que Cristo viva na nossa vida, ele é muito mais do que moral. O que isso significa? Quando nós entregamos nossa vida a Cristo e dizemos, Cristo, haja através de nós, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, com a vontade do Deus Pai, nós reconhecemos que o viver é Ele, ou seja, já não importa aquilo que nós queremos e que Cristo agora age por meio de nós e que nós obedeceremos. Portanto, qual que é a única garantia que nós temos de que nós continuaremos com essa promessa em dia? Qual que é a única garantia que nós temos de que nós seguiremos nessa decisão? De que nós bateremos o pé e falaremos, olha, Cristo, faça tudo por meio de mim e eu não vou mudar. E mantemos isso. C.S. Lewis fala que o preço de viver é Cristo, ele é muito mais do que moral, ou seja, ele é muito mais do que um acreditar, ele é um desejo. Ele é um desejo porque o viver é Cristo, ele não é fácil. E se nós mantivermos o desejo de viver com Cristo para a eternidade, aí sim esse desejo será tão forte que nós suportaremos todas as dificuldades aqui do viver é Cristo nos será imposta. A vida do viver é Cristo, não é? Ela é difícil porque é uma vida de negação, uma vida de escolhas mais difíceis e que às vezes aquela visão de toda a facilidade do mundo, de todo o prazer do mundo será deixada de lado. Ou seja, o pecado está em nós, ele ainda nos dá desejo na carne. Mas quando viver é Cristo e ser baseado no desejá-lo até a eternidade, nós entenderemos que esse é o preço a ser pago para que Cristo vive em nós. E Cristo viver em nós é obter a glória, chegar no dia da glória. O próximo capítulo, chamado A Arte Cristã de Obter Glória, inclusive, tem uma citação na página 99 que diz o seguinte: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama, em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. É uma analogia que C.S. Lewis faz com a visão de uma criança de que nós ficamos com aqueles desejos da carne sobre coisas tão pequenas, coisas tão terrenas como bebida, sexo, ambição, enquanto a alegria nos oferecida é muito maior, como se fosse uma criança que prefere brincar na lama no quintal de casa do que passar um feriado na praia. Como que a gente resolve tudo isso? Como que a gente tem essa arte cristã de obter glória, que é o nome do capítulo? Como que a gente coloca isso na nossa vida em prática? C.S. Lewis fala que se nós fomos feitos para o céu, se nós fomos feitos para habitar no céu e sermos levados para lá, nós precisamos descobrir o desejo de buscar o céu. As coisas do mundo, eles não podem substituir esse desejo. As coisas do mundo não podem substituir parte do desejo que nós temos de buscar o céu. Por quê? Porque o céu é o nosso lugar. E se nós entendemos que o céu há muito mais coisas infinitamente melhores lá do que nós temos aqui, as coisas daqui perderão valor. As coisas daqui perderão aquela essência de que nós precisamos aproveitar. Nós não precisamos, nós teremos coisas infinitamente melhores. Na página 112, esse é o capítulo maior do livro, inclusive, é muito grande. O capítulo, na página 112, C.S. Lewis diz o seguinte: a promessa da glória é a promessa, quase que incrível e somente possível pela obra de Cristo, de que alguns de nós, de qualquer um de nós que realmente escolher, realmente sobreviverá a este exame e encontrará aprovação, isso é, agradar a Deus. C.S. Lewis fala que se a promessa da glória é aquela promessa através de Cristo, de que nós realmente podemos escolher viver com Ele, nós então passaremos neste exame, né, que é uma metáfora para esta vida.
nós realmente obteremos a glória pelo desejo daquilo que tem nos céus e pelo desejo daquilo que nós ainda iremos viver. E se ele for maior do que o que nós temos agora, nós descartaremos agora e esperaremos somente aquele, porque é uma condição. Nós entendemos o desejo pelo céu, negamos o que tem agora, e negar o que tem agora, nós estamos caminhando em direção ao céu. E aí, ele fecha todo este capítulo, ele fecha todo este pensamento falando sobre o que haverá no céu. Como será os céus, não é? Quem tem autoridade para isso já nos mostrou. Grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus, homens usados diretamente por Deus para nos mostrar o que tinha lá no céu. Foi para nos relatar, foi para nos mostrar o que nós devemos desejar. Foi para nos dar tantas opções de enxergar aquilo que tem no céu. Foi para enxergar de fato com os nossos olhos e materializar coisas do céu, para que nós pudéssemos criar o desejo por ele. Um desejo tão grande pelo céu que nós possamos negar o que tem agora e obter a glória no dia que Jesus voltar. E aí, o próximo capítulo diz o seguinte: como não sentir ameaçado quando o cristianismo permanece inalterado e a ciência e o conhecimento progridem? É uma pergunta que C.S. Lewis faz, que é uma provocação muito moderna, digamos assim, que é: como que a gente não se sente ameaçado quando o cristianismo é sempre o mesmo, mas a ciência está sempre descobrindo coisa nova e o conhecimento descobrindo coisas novas, e agora descobre um planeta novo, e agora há teorias diferentes, e a idade da Terra milhões de anos, e como que a gente mantém sem nenhuma ameaça por isso, com todas essas coisas chegando? Na página 127, C.S. Lewis fala sobre isso. C.S. Lewis fala que nós podemos ter um pensamento acerca de como o cristianismo é e de como que ele permanece inalterado, como que todas as coisas mudam e o cristianismo sempre será o mesmo. O porquê está aqui na página 127. Ele diz o seguinte: o judeu sabe mais que o pagão, o cristão mais do que o judeu, o homem moderno, vagamente religioso, menos do que qualquer um dos três. Contudo, assim como a matemática, a religião permanece simplesmente sendo ela mesma, capaz de ser aplicada a qualquer nova teoria do universo material, sem se tornar obsoleta por nenhuma. O que C.S. Lewis está dizendo é que como que a gente visualiza toda essa questão do cristianismo permanecer tão inalterado, com a mesma promessa há tantos e tantos anos, e o restante todo parece que progride. O que nós precisamos lembrar é que toda a religião, a que ele chama de religião, ela permanece sendo ela mesma porque ela é a base de tudo. E mesmo que a gente descubra coisas novas na matemática, mesmo que a gente descubra coisas novas no mundo, tudo isso pode ser aplicado e deve ser aplicado à visão da religião. Então, quando a gente tem essa visão do cristianismo, e aqui ele chama de religião toda a doutrina da nossa vida, de tudo aquilo que a gente acredita, em cima de tudo que é aquilo que é descoberto, ou seja, independente das descobertas, das teorias que tem hoje, se nós entendemos que a vida cristã já explicou tudo isso e que a vida cristã já criou tudo isso antes, nós vamos entender o porquê que ela aparentemente parece inalterada e todo o restante parece novo. Porque a religião é a base, e a base foi descoberta e ela está aqui para nós. Todo o restante é tão novo, é tão criado pelo homem que sempre surgem ideias novas. Essa dualidade que nós precisamos tirar da nossa vida e entender que só existe uma única verdade, que é Cristo, que é a nossa vida com Cristo, e de que tudo isso já nos foi falado. E ela não muda porque ela é uma verdade imutável. Ela não muda porque ela é uma verdade única. E sendo uma verdade única, ela não há descobertas novas. É essa dualidade que nós precisamos colocar em mente para que não sejamos contaminados por todas essas teorias que surgem todos os dias. E aí, nos últimos 2 capítulos, C.S. Lewis fala de 2 grandes assuntos que para mim foi o mais esclarecido dentro deste livro, que é o penúltimo capítulo, chama-se A Importância da Prática do Amor. C.S. Lewis começa falando sobre caridade. Caridade, no entendimento moderno, significa dar esmola, ou seja, vou fazer caridade, vou dar esmola para um morador de rua, vou dar uma blusa que eu não uso mais para a campanha do agasalho. Mas caridade significa amor no sentido cristão.
o entendimento real de caridade significa o amor no sentido cristão. E como que a gente tem um amor no sentido cristão? A questão é que a simpatia ou uma afeição natural pelas pessoas, ela é muito difícil de você ter por qualquer um. Você vê alguém na rua que você não sabe o nome, não sabe de onde vem, não sabe nada. E você ter uma afeição, ter amor por aquela pessoa é muito difícil. Portanto, como que a gente cria amor pelas pessoas? Como que a gente cria amor no sentido cristão por todas elas? C.S. Lewis fala que não importa se você ama, você precisa agir como se amasse e aí então você vai começar a amar as pessoas. Ele está dizendo que você não precisa, de fato, olhar uma pessoa na rua e ter o amor genuíno por ela. Infelizmente nós não temos. Infelizmente não acende no nosso coração aquele amor genuíno. Mas enquanto não acende, nós devemos agir como se tivéssemos. Nós devemos olhar uma pessoa e se não tiver nenhum sentimento, nós devemos olhar e falar assim, eu vou agir como se eu tivesse. Se eu tivesse um sentimento de amor para essa pessoa, o que eu faria? Eu ajudaria ela, eu daria um apoio, eu falaria essa palavra, eu faria essa ação. Então haja dessa forma. Por quê? Porque agindo dessa forma, você cria a prática de amar as pessoas. E amar as pessoas é a caridade no sentido do amor cristão. É a caridade, aquela que nós devemos fazer sempre. Portanto, se não há o desejo natural de amor, nós devemos agir sobre isso. Na página 134, C.S. Lewis cita o seguinte: a menor boa ação de hoje é a captura de um ponto estratégico do qual, alguns meses mais tarde, você poderá estar em condições de prosseguir para vitórias com as quais nunca sonhou. Aquela boa ação de hoje que te torna amoroso com alguém hoje pode ser uma vitória daqui em diante, porque a tua ação hoje muda todas aquelas dali para frente. E se você começar a ser caridoso hoje, agindo hoje da forma com que você deve agir, o amor se criará e você poderá daqui a um tempo viver este amor genuíno no sentido cristão com todas as pessoas. E aí, para finalizar o livro, C.S. Lewis diz o seguinte, o capítulo chama O Significado de Ser Parte do Corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é a noiva, não é? Portanto, nós somos parte desta igreja, parte deste corpo. O que acontece é que, sendo parte de um corpo, nós não podemos ser individuais. Ele até cita muito no livro que o mundo moderno diz que você pode ser religioso só quando você estiver sozinho. Ou seja, na rua regra, na rua outras coisas, na rua incomoda as pessoas, na rua você não pode fazer nada disso. Você tem que guardar para você a sua religião. Mas ao mesmo tempo ele garante que você nunca esteja sozinho. Ou seja, você pode fazer uma coisa quando você estiver sozinho, tá bom? Mas eu vou fazer de tudo para que você não esteja sozinho. O mundo em si, né, ele constantemente tentado por quem não quer a nossa salvação, ele faz de tudo para garantir que você nunca tenha tempo, de que você nunca tenha um lugar, de que você nunca esteja sozinho para manifestar a sua fé, para viver a sua fé. E ele fala para você fazer isso somente nesses momentos, mas ele nunca deixa que você esteja lá. É como se eu falasse para você que tomar banho é somente no banheiro do segundo andar, mas eu tranco aquele banheiro e faço com que você nunca vá para lá. É isso que está querendo dizer. Portanto, o cristão ele não foi chamado ao individualismo. Nós não fomos chamados para ser o indivíduo de Cristo. Nós somos chamados para ser membros do corpo de Cristo, um corpo místico, né, como C.S. Lewis fala. E sendo um membro desse corpo, nós devemos ter uma função, nós devemos fazer alguma coisa. Ele cita isso em outros capítulos, eu até falei aqui nesse mesmo vídeo, mas é que ele é amplamente difundido, de que nós precisamos ser parte de um corpo, mas ser partes funcionais de um corpo. Que nós sejamos um membro, de fato, de um corpo que age por meio dele, ligado umas às outras pessoas, que seja funcional, que faça coisas por ele, que seja um membro ativo, que seja um membro que vive e que faz tudo com o corpo de Cristo e não sozinho. Se eu estou sozinho, buscando individualismo e fazendo tudo sozinho, eu não estou sendo um membro de um todo. Eu não estou sendo parte de um todo, eu estou sendo um indivíduo. E como indivíduo, você não é membro de um corpo. Portanto, nós precisamos estar com ele de todas as formas, independente de como você acha que é a sua vida hoje ou como você acha que é as situações. Porque Cristo não pediu para que nós fôssemos membros só quando nós fomos perfeitos, porque isso não aconteceria.
Cristo não veio aqui e morreu por pessoas que são heróis, pessoas muito boas. Isso não seria divino, isso seria um ato de heroísmo, talvez. Cristo veio e morreu por pecadores. Então nós, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos problemas, mesmo com toda a nossa falta de entendimento, nós ainda assim somos chamados para ser membros e sermos funcionais, mesmo com todos esses problemas. E aí, para fechar o resumo deste livro, fechar este capítulo, eu fecho com uma citação que está na página 153, que diz o seguinte: compartilharemos a vitória ao estar com o vitorioso, ou seja, Cristo, vitorioso, letra maiúscula. Nada que tenha morrido há de ressuscitar. É desse modo que o cristianismo remove a antítese entre o individualismo e o coletivo. C.S. Lewis está dizendo aqui que a nossa crucificação do eu natural é um passaporte para a vida eterna. E nós não vamos ressuscitar nesta vida. Nós estaremos com Cristo. Nós estaremos na vitória com Cristo. Ele diz aqui que essa crucificação do eu, para que nós matemos esse eu natural, é, na verdade, uma forma de estar com Cristo. E de que nós, fazendo isso, matando este eu natural, sucumbindo este eu natural, nós não seremos ressuscitados para viver esse eu natural de novo. Nós seremos vitoriosos para viver com Cristo, porque seremos parte dele e estaremos com ele na eternidade. C.S. Lewis fecha esse livro, então, com essa belíssima capa, inclusive, e ele fala que sermos cristãos é seguir alguns preceitos ao entendimento da nossa vida prática para que nós possamos fazer aquilo que Cristo quer, da forma com que Ele quer, para poder encontrar com Ele depois. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre este livro. E espero que você possa lê-lo agora com outros olhos, agora com uma visão muito mais clara sobre todos os entendimentos, e que esse resumo tenha te ajudado e abençoado a sua vida de alguma forma.